A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Edson Cremonese, da Fraternidade Espírita Paz e Renovação. Muito boa noite a todos. É com muita alegria, é com muita satisfação que estamos aqui mais uma vez, mais uma noite, para podermos refletir sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. O tema para a nossa reflexão da noite é Conhece-te a ti mesmo, a verdadeira reforma. Esse tema foi baseado em um artigo publicado no site da FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo, no dia 25/9/2019, por Américo Marques Canhoto. É o tema base para a nossa reflexão da noite de hoje. Quando Sócrates, um dos precursores da mensagem de Jesus, nos recomendou o conhecimento de nós mesmos, talvez ele não imaginasse o alcance atual dessa sua proposta. Jesus deixou claro quem somos nós e a que viemos, bem como o caminho mais fácil para atingir nosso objetivo maior, que é a plenitude do amor, após cumprirmos todas as etapas evolutivas, passo a passo. A doutrina dos Espíritos, tão bem formatada por Kardec e depois complementada por vários espíritos, como Emmanuel e André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nos trouxe notícias a respeito de onde nós localizaremos e como viveremos no plano espiritual. O Espiritismo veio agregar novas, mas já pálidas e algumas até defasadas atribuições ao postulado de Sócrates. A máxima que se fortaleceu foi: somos seres em constante evolução. Mas para aproveitarmos e vivenciarmos essa empreitada do progresso e de evolução, é preciso responder a algumas questões básicas que o Espiritismo quase elucida com simplicidade e precisão para nós. São elas. Número 1. Quem somos nós? Uma vez definido que somos espíritos eternos, filhos de um mesmo Pai, luz da mesma luz e sujeito às mesmas leis, direitos e obrigações, partimos do mesmo princípio, usando o dom do livre-arbítrio, nos definimos como individualidade vida após vida. Somos hoje o que nós fizemos ontem. Nós somos nossa própria continuidade. Estamos destinados à felicidade e à perfeição progressiva, segundo o nosso desejo e esforço, em concordância com as leis do trabalho, amor e justiça. Segunda questão: o que fazemos aqui? Reconhecidamente somos seres imperfeitos, endividados perante nós mesmos e aos outros, doentes, insanos. Buscamos a cura através da reforma interior. Mas antes é preciso fazer um diagnóstico. E a terceira pergunta: quem sou eu? Mesmo na atualidade, não há pessoa mais desconhecida para nós do que nós mesmos. E para piorar, nossa percepção a respeito da nossa pessoa é deveras deturpada. Imaginamos ser uma criatura que tem pouco a ver conosco. Diagnóstico errado conduz a tratamento ineficiente e perigoso. Por fim, a quarta pergunta que precisamos refletir: qual minha tarefa de vida? Todos nós temos um projeto de vida física, consciente ou não.
Para algumas pessoas, a reencarnação foi compulsória, baseada na lei de causa e efeito, com alguns ajustes feitos por espíritos que coordenam esses projetos de vida. Outros de nós já participamos efetivamente do projeto da vida, como nos relata o espírito André Luiz no livro Missionários da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado pela FEB. No caso de Segismundo, um dos protagonistas em fase de preparo para a reencarnação. Identificar e definir a tarefa de vida não é tão fácil, mas, com a simples observação e estudo dos acontecimentos em nossa atual existência, é possível uma visão clara. Sabemos que dentre estas e outras perguntas que nos remetem às reflexões, não se resumem a simples respostas. Reconhecemos que as dificuldades a serem transpostas existem e requerem muito cuidado e preparo. Além das íntimas, essas dificuldades íntimas decorrentes da própria evolução, tais como preguiça de todos os tipos, pouca maturidade psicológica, entre outras, há os impedimentos externos. Dentre eles podemos citar alguns. O sistema de educação em andamento que leva à formação de múltiplas personalidades. A vida de competição e de seus valores egoístas, que nos deixa sem tempo para olhar para nós mesmos. Estamos sempre vigiando os outros, a ânsia de ultrapassá-los. Boa parte das crenças religiosas que iludem a respeito do que nos aguarda no pós-morte. Claro que muitas outras dificuldades a serem transpostas nos acompanham no dia a dia. A reforma interior apenas começa de fato a se tornar eficiente quando alinhamos nossa existência ao conhecimento de quem somos nós e a que cada um de nós aqui veio. Mas para ajudar a transpor essas dificuldades mundanas, temos algumas fontes de conhecimento de nós mesmos. Para descobrir quem somos, basta apenas boa vontade e humildade. Muitos são os caminhos e as fontes para quem já os busca. Estudo das ocorrências do dia a dia, fazer conforme Santo Agostinho nos orientou, um inventário do seu dia, pensar no que eu fui útil, no que eu poderia ter sido melhor, fazer um levantamento dos acontecimentos diários. Isso é um estudo das ocorrências do dia a dia. Somos tal e qual uma estação de rádio ou de TV. 24 horas do dia espalhamos ao universo quem somos. Cada pensamento, sentimento e atitude tem um padrão vibratório específico. Irradiamos e recebemos de volta lei do retorno e de sintonia. Quando em desarmonia, o que recebemos de volta recebe o nome de dor, sofrer, pena, castigo, sorte, azar, destino. Deus quis assim ou deixou de querer. Vamos a alguns exemplos que são corriqueiros em nosso dia a dia. Para o impaciente que se acha o dono do mundo, tudo demora, tudo é complicado. Está sempre rodeado de pessoas mais lerdas. Quando próximo de algumas mais simples, a presença trava-lhes o raciocínio. O orgulhoso recebe a ajuda das humilhações, uma após outra, vindas de pessoas, situações e acontecimentos que sempre os importuna. Para o avarento, o melhor remédio são as pedras.
O ciumento não cura-se, não abre mão do todo tipo de traição. Até que entenda que não é dono de nada, nem de ninguém, além de sua própria vida e do seu próprio destino. Enfim, para cada um de nossos distúrbios de caráter, a vida possui um remédio específico. A análise de cada uma das ocorrências do cotidiano é um dos aplicativos de dica do Mestre Jesus: vigiai e orai. E vamos agora para alguns modelos que convivemos na família. Ao nascer, trazemos inscrito no nosso DNA, físico e espiritual, o conjunto de nossas tendências para todas as ocorrências possíveis durante essa nossa existência. Além das características do esforço da nossa personalidade a serem aprimoradas. Isto é o nosso projeto de vida, para esta vez e para esta oportunidade. Nosso progresso nessa existência depende do meio em que fomos criados e educados, pois as tendências do nosso espírito somam-se à influência do meio ambiente, em especial ao familiar. Maior oficina no aprendizado da lei do amor. Nos primeiros anos de vida, tudo é subconsciente. Funciona como um scanner de computador, a captar e absorver tudo que se passa ao seu redor, para depois exteriorizar na forma de atitudes e comportamentos. O mecanismo se processa através da energia e padrão vibratório. Inicialmente, os registros são feitos no DNA espiritual, depois via centros de força, meridianos de acupuntura, mitocôndrias, células e órgãos, a manifestação do DNA físico. Isso explica a semelhança física e de comportamento em filhos adotivos. Em virtude de, mesmo quando adultos, levarmos uma vida muito subconsciente, casais de longa data juntos tornam-se parecidos, como se fossem irmãos, embora fotos antigas mostrem que não haviam semelhanças no passado. Na atualidade, na maioria de nós, ainda predomina características e comportamentos inadequados. Daí, nós temos mais a reformar do que ajustar, no que copiamos. Quando analisamos nossos modelos, o intuito deve ser apenas de aprendizado, sem julgamentos ou recriminações. Quem deve mudar é sempre aquele que já deu o primeiro passo, ou já percebeu a sua inadequação. Tentar mudar os outros com palavras e críticas é falta de respeito. Cada qual apenas reforma aquilo que percebe, deseja e lhe é possível em cada momento. 1000 palavras não valem uma atitude. O exemplo longamente trabalhado é quase tudo. Efeito espelho. É muito importante também, meus irmãos, que a gente faça coleção de opiniões sobre nós. As pessoas que imaginamos não gostar de nós são importantes para que nós conheçamos melhor, pois apontam nossa falta de qualidade pessoal, às vezes com precisão cirúrgica. Algumas de nossas características da personalidade e alguns padrões de atitudes que imaginamos não ser bem aceitas pela sociedade são ignoradas por nós. Agimos como se elas não nos pertencessem. Somos carentes de afeto, e a vontade de sermos aceitos pela sociedade nos faz usar várias personalidades no dia a dia, que funcionam à maneira de máscaras. Essa atitude nos leva a desperdiçar lições valiosas no progresso. Na ânsia de sermos amados, distorcemos nossa realidade.
Muitos amigos, pelo medo de nos ofender, não costumam dizer o que realmente pensam e sentem a nosso respeito. Daí, eles não se tornam muito úteis para a tarefa de conhecimento de nós mesmos. Façamos uma análise agora das doenças. O que elas podem contribuir para a nossa evolução, para o nosso descobrir intimamente? As doenças espalham nossa condição evolutiva, em especial as que se repetem. Não há um rigor nas doenças físicas. Elas se originam no sistema mental, emocional, afetivo, depois se transferem para o corpo físico, que devolve o processo ao terreno psicológico, através das sensações, fechando o circuito. A dor e a doença têm uma linguagem própria e clara para quem deseja ouvir. As de repetição, pela insistência, são as que se oferecem como recurso pedagógico mais claro. Cada dificuldade do caráter tem um órgão-alvo no corpo físico. Inveja dá um tipo de doença, intolerância, outra, ansiedade, outra. Após refletirmos com algumas perguntas sobre o nosso eu, o nosso mundo íntimo, e refletirmos sobre algumas apresentações que nos conduzem e nos auxiliam a vivenciar essa reforma íntima de conhecer a ti mesmo, passamos algumas projeções, algumas expectativas de vida nesse momento evolutivo. O que achamos de inadequado no comportamento e na forma de ser dos outros costuma estar em nós à espreita da primeira oportunidade de se manifestar. Medimos os outros como a nossa própria régua. Catalogar os impulsos, as forças que superam a capacidade de contenção, gerando tendências, pulsos e impulsos. É a realidade da nossa situação evolutiva. Nossa mente racional, embora tenha uma importância fundamental no progredir, camufla muitas tendências e mente demais através das desculpas e justificativas. Nossos impulsos devem ser cuidadosamente catalogados, já que podem determinar nossa qualidade de vida atual e especialmente a futura, pois, pela força que trazem em si, podem provocar reações que podem levar séculos para serem ajustadas. Atenção para os processos obsessivos. Muitas vezes, com nossa permissão, através do descuido, nós apresentamos durante largo tempo posturas e características que não nos pertencem integralmente. Nessa ocasião, nós estamos sendo vítimas da influência de mentes externas através do processo obsessivo. Passamos para a parte prática. É vital e urgente anotar tudo para que não desperdicemos lições valiosas, especialmente as que envolvem dor e sofrer. A vida na atualidade exige planejamento para que a nossa existência não entre no rol das falidas ou das fatalidades. Não se compare às outras pessoas. Cada um de nós é um universo único. E para concluir a nossa reflexão da noite de hoje, conforme nos mostra a doutrina dos Espíritos, com critério, estudo e trabalho, perseverante e atuante, é possível montar um diagnóstico, uma imagem muito mais próxima da realidade evolutiva do nosso espírito. Não é necessário que nos preocupemos de forma exagerada com a relação às mudanças. Essa atitude gera culpa e remorso, que tende a travar o nosso progresso. Sem conhecimento de nós mesmos, não há reforma íntima. Sem diagnóstico preciso, não há cura milagrosa, e as recaídas serão inevitáveis.
Muito obrigado a todos, uma ótima noite, fiquem todos com Jesus. Muito obrigado. Termina aqui a palestra do Grupo da Fraternidade Espírita Paz e Renovação. Boa noite.